Então, gente, agora nós vamos ver tração e compressão relacionado ao capítulo 5 do livro-texto. Então, quando um corpo está submetido dessa forma a um carregamento F, esse corpo está submetido a uma tração. Obviamente, se ele estiver submetido nessa forma, com o carregamento, ele está submetido a uma compressão. Quando você aplica um esforço externo, como esse, em F, você induz o conceito de tensão, que está relacionado a um esforço interno, proporcionado por esse esforço F externo. Sendo assim, a gente define tensão como sendo força por área, onde a força é dada em newtons e a área é dada em metro quadrado. Tudo dentro do sistema internacional. E para isso, newton por metro quadrado a gente chama de Pascal. Então, a tensão está relacionada a qualquer corpo submetido a um esforço F, força resultante F, de tal sorte que esse corpo tenta resistir e preservar sua estrutura internamente no material. Se a gente seccionar esse material aqui, a gente vai perceber que internamente você vai estar resistindo a esse esforço e preservando a integridade da estrutura, para que ela não quebre. Sendo assim, essa área relacionada à tensão é uma área transversal à força que você está aplicando no corpo. Se está aplicando uma força aqui, essa área é a área da seção transversal e é perpendicular ao esforço aplicado. Como exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, um cilindro, que é o exemplo clássico, submetido a uma força F, sendo que essa área transversal aqui é um círculo que tem área π d2 sobre 4. Logo, a tensão é calculada em relação a essa área. Seria a força π d2 sobre 4. Então, obviamente, analogamente, se eu tiver um corpo em formato de um paralelepípedo, a tensão relacionada a esse tipo de problema seria a área transversal seria, e aí nós estamos falando de um paralelepípedo de área transversal, onde é dado por A quadrado, né, sendo A o lado desse quadrado, e a tensão seria força por A quadrado. Essa tensão, ela é uma tensão que diz respeito intrinsecamente à resistência do material. Todo material tem uma espécie de um CPF, onde cada material tem uma maneira de relacionar a tensão com a deformação. A deformação a gente já vai ver a capacidade dele se alongar se ele estiver submetido à tração. Então, existe uma relação preliminar, que é uma relação que a gente chama de origem elástica, onde a tensão e a deformação têm uma determinada proporcionalidade,
Quando se aumentar a força, se aumenta a tensão e dessa forma você aumenta a deformação. Em seguida, alguns tipos de materiais têm uma determinada região chamada de escoamento, que aí já está relacionado à região plástica do material, e em seguida ele tem uma região plástica que leva ele até a ruptura. Esse tipo de material que tem essa região aqui, que é chamada de região de escoamento, é chamado de material dúctil. E o material que não escoa, ele é um material frágil. Então, aqui você tem duas regiões, a região elástica e a região plástica. Aqui você só tem uma região em que o material não avisa que vai quebrar. Os materiais dúcteis podem ser, por exemplo, o aço, o alumínio, o cobre. E o material frágil aqui você pode ter, por exemplo, o clássico de material frágil aqui é o concreto, o vidro, o ferro fundido. E a grande diferença aqui é que quando você vai trabalhar com material dúctil ou material frágil, você tem que observar quais seriam essas tensões limites desses materiais para que você coloque essas tensões dentro de uma região elástica, onde você tem todo um equacionamento preparado para você trabalhar com material dentro dessa região. E é o que a gente vai ver em seguida. Até mais!